O Lula tá sendo um bom governante, tá sendo um bom presidente? Reinaldo Azevedo e César Calejão do Galãs Feios respondem. Vamos analisar. Os Estados Unidos pediram autorização para posar na floresta amazônica brasileira para ajudar o Juan Guaidó. Aí os milicos do próprio Bolsonaro falaram: nunca ninguém invadiu a Amazônia brasileira. Inclusive o exército brasileiro é muito cioso dos Estados Unidos não entrar na Amazônia, nem os Estados Unidos. É uma zona de proteção militar fodida. A Amazônia é nossa mesmo. O Bolsonaro queria liberar a Amazônia para isso. Aí os milicos seguraram. Entendi. Então, assim, é uma insanidade. Reinaldo Azevedo anti-imperialista, né? Quem diria? Eu vivi pra ver essa skin. Ernesto Araújo. Você compra o passe de batalha, né? E aí vem a skin do Reinaldo Azevedo anti-imperialista. Chegou aí, inclusive, a própria fronteira da Foi. Pô. da Venezuela. O que é um ato em diplomacia. É um ato de guerra. Que precede a guerra, entendeu? Que assim, é o último ato antes da guerra. É quase um ato de guerra. Exato. Tivemos próximos, então. Muito próximos. Muito próximo. Bom esse foco da câmera, né? Bacana, pô. Tá legal, tá legal. De fazer uma grande merda. Que contrariaria um século, Vilela, de relacionamento com o nosso hemisfério. Um desses parâmetros que eu citei, por exemplo, não agressão... É bastante anti-imperialista, né? Gente, pelo amor de Deus, Reinaldo Azevedo anti-imperialista é uma piada. É uma piada. Não tem como você ser anti-imperialista sem ser anticapitalista. Tá bom? Não tem como, porque a gente precisa lembrar que o imperialismo é a fase superior do capitalismo, tá bom? Não existe isso. Não tem como a gente fazer um debate marxista sem a gente considerar o imperialismo como uma categoria de desenvolvimento do capitalismo e não como uma política de Estado. Não são só os Estados Unidos que praticam o imperialismo, tá bom, gente? Respeito à autodeterminação dos povos, tal. Você também tem, isso é parágrafo único, cara, na nossa Constituição, que te diz que formar uma grande nação latino-americana é o objetivo das nossas relações exteriores, entendeu? Então isso contrariaria a nossa Carta Magna e um século de relação com o nosso hemisfério. A Rússia pratica hoje uma guerra defensiva contra o avanço do imperialismo da OTAN. Mas hoje em dia, né, ela quer aumentar a sua esfera de influência para poder formar uma força contra-hegemônica à hegemonia da OTAN e dos Estados Unidos. O que não significa que a Rússia seja anti-imperialista. Por quê? Porque é a burguesia russa que está tocando esse processo. É a burguesia russa aliada do Putin que está tocando esse processo de formar uma força contra-hegemônica, né, chamada multipolaridade, qualquer merda assim. Quanto deletério foi esse governo? É crime de responsabilidade. Exato. É crime de responsabilidade. Está na lei do impeachment. Você tomar Esse cara é legalista demais, velho. Em relação a um país com quem você mantém relações, é crime de responsabilidade. Foda-se! Atentar contra a saúde pública também é crime de responsabilidade. Foda-se! Lei de responsabilidade fiscal, foda-se. Porra, esses caras é legalista demais, velho. Os caras tão em Nárnia, parça. Dá nada. Tá na lei, tá na Constituição. E daí? Porra, a Constituição, ela não tá acima das relações sociais. Ela é produto das relações sociais. A sua aplicação depende da luta de classes, depende da forma como o povo tá mobilizado e organizado. Depende de como as forças políticas estão ali dialogando, estão ali jogando e pá. Não existe isso, né? A Constituição tá na lei. Beleza, tá na Constituição que todo mundo tem direito à moradia, à saúde, à educação. Tá na lei. Caralho, a garrafa até aqui se revoltou. Bolsonaro cometeu ali crime de responsabilidade quando permitiu não aconteceu nada. Aquela patetada. E só não se avançou, aí sim, os militares não deixaram. Porque ainda tem, né, um alto comando ali que diz, não, peraí, não vamos passar dos limites, né? Vamos até o limite do absurdo quase, mas ultrapassar a linha, não. Então, acho assim, é uma velharia ideológica da qual Lula precisa se livrar, sem com isso... Velharia ideológica? Mas qual que é a velharia ideológica? Soltar a cachorrada contra a Venezuela. Ele não precisa soltar a cachorrada contra a Venezuela, nem contra Nicarágua. Cada um que cuide de si. Agora, não venha me falar que é um regime com o qual você precisa dialogar e tal. Você tem de falar assim, eu tenho uma saída para a Venezuela, democracia. Eu tenho uma saída para Nicarágua, democracia. Mas quem vai fazer isso? Os nicaragüenses venezuelanos.
E é muita ilusão, né? O tio Rei acha que o processo de formação democrático, né, que acontece nos lugares, depende única e exclusivamente da vontade do povo, tá ligado? A democracia brasileira está sitiada desde 2016. Pergunta se o povo fez a democracia. Não dá, né? Porque o povo tá num estágio anterior, que é a sua única capacidade de participação efetiva nesse processo, de votar. Não existe um processo de politização para participar, para pressionar, não existe isso. E aí aquela coisa, né? Eu acho que o regime da Venezuela e da Nicarágua tem muitos problemas. Muitos problemas. São regimes anti-imperialistas, são regimes que têm o seu valor de resistência ao imperialismo, mas a gente tem que lembrar que o Nicolás Maduro e o PSUV são organizações, o Maduro e o PSUV estão criminalizando o PCV, o Partido Comunista da Venezuela. Tem vários textos muito bons no site do PCB sobre isso, sobre a atuação do governo venezuelano contra o PCV. Então não é um governo socialista, é um governo que mantém a propriedade privada, mantém burguesia, mantém tudo isso nos conformes. E aí essa ideia de, vai salvar, é o povo que vai decidir com a democracia, não sei o quê. Pô, isso não acontece, né? É foda porque essa galera, esse povo meio do extremo centro, né, da centro-direita, da centro-esquerda, vive num mar de rosas, né? Vive numa idealização política que não existe. O povo venezuelano, o povo nicaragüense vai fazer democracia. Isso não existe, porra. Não existe. Vocês acham que a partir do primeiro momento que a Venezuela resolve, né, por exemplo, fazer uma abertura ali mais diplomática das suas relações internacionais, fazer uma abertura maior com relação ao diálogo com os Estados Unidos e tal, e ter essa normalização, vocês não acham que para dar um golpe de Estado é assim? Porra, bicho, Hugo Chávez tomou um golpe de Estado. Lá no começo dos anos 2000, tomou um golpe de Estado. O Brasil tomou um golpe de Estado. Pô, as ditaduras do Cone Sul, sabe? É isso, os caras acham que a democracia em abstrato, ela prevalece. Ela não prevalece, gente, não prevalece. O que prevalece é a institucionalidade burguesa. Ou o processo de impeachment foi um processo democrático? Não foi, né? Foi um processo democrático para a burguesia. Para a burguesia, porque a burguesia decidiu. O povo. Tá ligado? Mas qual é o maior erro que você falou? Não, eu acho que é esse. É esse mesmo? Eu acho que é esse. Eu acho que é esse. O maior erro foi receber o Maduro aqui. Aliás, isso tem pesquisa também, não sou só eu, não. Também a população. Mas é isso, a população que consome a mídia, que é basicamente financiada por governo dos Estados Unidos, sabe? Que tem negócios envolvendo o agro, negócios envolvendo o grande capital. Claro que eles vão falar mal do Maduro. Claro que vai ter veiculação propagandística contrária ao governo do Maduro. Claro. O maior erro foi receber o Maduro aqui, ali, daquele modo, com uma certa pompa, e ter uma fala final. O cara é chefe de Estado, parça. Você queria que o Lula recebesse o Maduro como? Num motel de beira de estrada? Sabe? Pô, aí falar disso, né? Receber com essa pompa, com tudo isso, pô, pelo amor de Deus, sabe? O que é isso? O cara é chefe de Estado. Final do Lula, que é indesculpável. Disse, Maduro, fale a imprensa livre do Brasil e do seu país. Não tem imprensa livre na Venezuela. Eu teria evitado esses dois últimos... Tem no Brasil? Imprensa livre? Imprensa livre tem no Brasil? Os atos e teria mantido a visita. Porque não, sim. Porque a visita, ele recebeu outros 9 chefes de Estado. E a forma como o Brasil se projeta no mundo depende, Vilela, da liderança regional, entende? A gente tem mais peso no mundo na medida em que a gente é percebido como um líder regional. Você vai receber de novo, porque vai ter a cúpula amazônica. E boa parte... a Venezuela é o terceiro país em floresta amazônica. Primeiro é o Brasil, segundo a Colômbia, terceiro é a Venezuela. Entendendo o nosso contexto político doméstico... Acho que um negócio sobre isso que a imprensa, que o chat está comentando... Pô, gente, a gente tem que lembrar que a imprensa, os veículos de comunicação, eles fazem parte, eles estão na mão da burguesia. Porque é caro você imprimir jornal. É caro você ter rede de televisão. É caro você ter concessão de rádio. É um negócio que custa muito dinheiro. E aí, se você controla todos os meios de comunicação, né, da grande produção midiática, você controla a história. Você controla a narração histórica. O que você contar vai ser verdade. Não importa se é verdade ou não. O que você contar é verdade. Por isso que, nesse sentido, a rede social, a internet, ajudou muito para que a gente pudesse começar, né, paulatinamente a formar canais de comunicação contra-hegemônicos. É isso que a direita fez muito bem. Soube utilizar do aparato da rede social, transformar, instrumentalizá-la para que pudesse divulgar suas pautas, né? Que muitas vezes vão, em certa maneira, contrariamente a alguns interesses de algumas frações da burguesia que controlam a mídia. Mas é isso, né, gente? Não existe imprensa livre no capitalismo. No capitalismo, a imprensa pertence à burguesia, pertence aos capitalistas. Não é uma questão de preferência ou de amizade ou nem nada disso. Recebe, é um chefe
de Estado, só que não precisa do tapete vermelho de tanta pompa e de dizer isso que ele disse em seguida, porque você vai dar munição, sobretudo, para a direita liberal e para a extrema direita que vai te atacar com base nisso, como tá atacando até hoje. Mas aí é um negócio que eu não consigo entender, assim, sabe? Essa galera da esquerda governista fica num papo meio, não, a gente não pode demarcar a nossa posição. A gente não pode, por mais problemática que ela seja, né? A gente não pode demarcar a nossa posição internacional, nacional, com discurso. A gente tem que sempre amenizar, para que a direita não nos ataque. Bicho, a direita ataca a esquerda de qualquer jeito. Tá ligado? Os caras preferem abrir mão de alinhamentos e pautas históricas e enfim, né? Não tô nem aqui fazendo mérito político disso. Que ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Mas os caras são tão rebaixados, que eles querem entrar nessa fantasia narrativa de que é possível você criar material de divulgação de imprensa de qualquer coisa que você não vai ser atacado. No final das contas, vocês acham que alguém da direita liberal ou da extrema direita vai se tornar simpático ao Lula ao ponto, por exemplo, de votar nele ou apoiá-lo porque ele não falou bem da Venezuela? É muita ilusão, gente, desculpa. É muita ilusão. É muita ilusão, desculpa. Muita ilusão. Porque a economia tá crescendo, porque sem número de coisas estão dando certo. Muito nos eleitores. Muito, cara. Se você olhar, você perde capital político. Se você olhar, não tem outro. Capital político, bicho. Capital político. A classe trabalhadora brasileira tá preocupada se ela vai ter como ter recurso para poder viver amanhã. Porra, bicho, sabe? Isso me quebra demais, pô. É um idealismo, é um negócio que me... Porra, pelo amor de outra Deus. Outra crítica cara. que não seja essas de natureza ideológica. Exato. Veja, isso. não tem outra. É isso. Que outra coisa está falando do Rebaixadíssimo. governo Lula? A economia tá ruim? Não tá. Arcabouço... A economia não está ruim. O que caralhos isso significa? Fábrica de carro fechando. Tá ligado? Pô, a economia não está ruim. O que isso significa? Tá ligado? Teve aumento de R$12 no salário mínimo. A gente vai ter a aprovação do arcabouço fiscal. A gente acabou de ler o fio sobre a reforma tributária. Porque a gente precisa ir além das compreensões muito simplificadas. A economia está boa. Gente, o que isso significa? O PIB cresceu. Sabe quem batia no peito para falar que o PIB ia crescer? Paulo Guedes. Pô, gente, pelo amor de Deus, a economia tá boa, a taxa de juros é a maior do mundo. A maior do mundo é a do Brasil. 13,75% taxa básica de juros, a Selic. Quase 14% de taxa de juros. Os rentistas ganhando dinheiro, saindo dinheiro pelo cano. Os caras ganhando dinheiro pra caralho. Vou falar que a economia tá boa, tá aquecida. Cara. Fiscal, passou. Reforma tributária. Arcabouço tende a passar. Meio ambiente, Leonardo DiCaprio elogiando Lula. Gente, sério. Como que a gente pode levar toda essa pauta, essa discussão a sério, quando a base do argumento é Leonardo DiCaprio apoia o Lula? Não dá, não dá. E esse discurso rebaixado tem preço. E esse preço será cobrado lá na frente. Nem tão na frente assim, né? Porque o governo tá se abrindo inteiro pro Congresso, se abrindo inteiro, é emenda, é ministério, o caralho a quatro, e o Congresso pressionando. E o Congresso em cima. Então, assim, Pelo amor de Deus, sobrou cara. o quê? Sobra essa questão ideológica. O Lula, acho que de algum jeito ajuda com isso. E veja só, eu acho que isso tem duas dimensões, César, assim, a meu juízo. Uhum. Tem essa que em que nós concordamos absolutamente. Quer dizer, Que o Leonardo DiCaprio é bom. Por que você vai dar tiro no pé? Pra que você vai dar tiro no pé? Tiro no pé pra agradar quem? Essa é a questão. Quem que você quer agradar ao não falar sobre esses assuntos? Quem que você quer agradar? Será que essa pessoa que você quer agradar tá do teu lado? Essa é uma pergunta a se fazer. Você não pode ficar rifando pauta, né? Rifando posição em nome de um suposto apoio. Ah, não, o que o povo vai pensar? Meu amigo, se a gente não tem capacidade de defender as nossas próprias posições, a gente tá fudido, pô. A gente tá fudido. Tá simplesmente fudido. É inteligente dar tiro no pé? Eu não acho. É o treinador E dois, eu acho realmente errado. Eu acho no mérito. Entendi. No mérito eu realmente acho errado. Sabe por quê? Porque o Lula... Gente, a questão que vocês precisam entender é a seguinte. Ah, não dá munição gratuita pra direita. Gente, a direita já ataca com mentiras há muito tempo. Há muito tempo. Não faz diferença alguma. Alguma. É o único presidente eleito 3 vezes no Brasil pela democracia. O Getúlio foi presidente 3 vezes, as 2 primeiras como ditador. A terceira como democracia não deu certo. Exato. Não deu certo. Porra. Ele se mata em 54. Ele se mata.
Quer dizer, é assim, então 2 vezes ditador. Mas não vai falar sobre como foi esse conluio, né? Como foi a conspiração dos grupos midiáticos, dos militares, da burguesia. Essa parte, e o Getúlio Vargas não era comunista, hein? Essa parte passa batida. Essa parte esquece. Vai falar que não deu certo porque ele se matou. Pô, gente, sabe? E não é defender o Getúlio, é ter o mínimo de análise, pô. Dor e uma vez com tragédia. O Lula, 3 vezes. Nossa, eu tô pela até democracia. Marx. O Lula foi punido e preso por uma ditadura, a de 64, né? Em 75, acho. 76. O Lula foi preso. Acho que 77 já. O Lula foi preso pela ditadura, lutou, fundou o partido durante a ditadura, se fez contra a ditadura, não é? Mesmo na democracia, foi condenado sem prova. Condenado sem democracia. prova, ele lutou segundo as regras do jogo. O PT em nenhum momento pregou luta armada para soltar o Lula. O PT em nenhum momento foi pro pau para soltar o Lula. O PT fez o quê? Acampamento Curitiba. Bom dia, presidente. Não sei o quê. Foi pra luta jurídica. Então, assim, E aí o negócio é esse, a gente não pode achar que a luta jurídica, esse espaço, da garantia da soberania popular da democracia. Porque da mesma forma que o Lula foi preso, ele foi solto, isso pode acontecer de novo. E, pô, nesse sentido eu acho foda a própria posição do Lula no momento que ele é preso, que ele recebe oferta, eu acho que pra ir pra outros lugares, pra ir pra embaixada, pra ele não ser preso e tal, e ele fala, não, vou ser preso. É foda. Isso é foda. Isso é foda. Tem a firmeza, tem a certeza, tem razão. A certeza. Mas é aquela coisa, né? Depois o tabuleiro de xadrez se posicionou de uma outra forma, tá ligado? Aí era interessante ter o Lula de volta como carta na manga. o Lula tem uma história que só faz sentido, e ele foi o primeiro a dizer isso, a história do Lula só faz sentido com a democracia. Perfeito. Então, assim, não é aceitável O termo petralha foi criado por ele. ele, sendo ele, use a sua história como uma espécie de licença para falar inconveniências. Ao contrário, a sua credencial democrática lhe dá uma autoridade até para dar pito nesses caras. Não quer dar pito porque não quer se meter? A autoridade do Lula não foi construída por causa da democracia, Reinaldo Azevedo. A autoridade do Lula foi construída pela inserção dele dentro do movimento sindical. Como uma figura representativa da classe trabalhadora. Que, uma figura, como o próprio Prestes já falou também, né? Extremamente habilidosa, com uma oratória excelente, nunca estudou marxismo-leninismo, né? Não entende a ciência do proletariado, nem lhe interessa, acho que esse é o ponto da gente enxergar a limitação. Mas não foi a democracia que deu o papel do Lula como autoridade. Não foi a democracia. Foi a inserção do Lula dentro do trabalho de base. Foi a forma como ele se posicionou, foi a forma como ele apareceu, seja, enfim, né, aqui eu tô fazendo uma suspensão de juízo, de mérito político e tal, né, não é pensar no projeto em si, né, mas o cara tem a atuação dentro do movimento sindical. É isso. O que construiu a autoridade do Lula foi a sua participação popular, tá ligado? Não a democracia, esse abstrato, né, não foi a democracia. Tá bom, mas não diga bobagem, porque, primeiro, eu acho moral, político e eticamente errado mesmo. Quem criou todo o aparato terrorista, midiático, que mais tarde vai levar à prisão do Lula, foi o Reinaldo Azevedo. É um dos responsáveis, ele, o Marco Antônio Villa, o povo da Jovem Pan há um tempo, tá ligado? É isso, pô. E eu acho que ele era crítico da Lava Jato, ele era crítico a esse processo. Mas é aquele negócio, né? Depois que o monstro nasce feio, ninguém quer saber. Ah, não, como é que eu ia saber? Como é que você ia saber, né? E tem esse lado em que ambos concordamos. É contraproducente, cara. O teu pragmatismo político te diria para não fazer. Para não fazer. Ainda que você tivesse vontade. Eu não vou fazer. O negócio é esse, né, gente? O pragmatismo político leva a gente a rebaixar a pauta cada vez mais. Com ou sem pragmatismo, a direita vai avançar. Então, se a gente não avança, eles avançam. Não vou fazer. Um governo que, a meu ver, está fazendo praticamente tudo certo. Tudo certo. Dentro das circunstâncias, né? Porque eu lembro quando o Lula foi eleito primeiro turno, que vira o Congresso, falaram, é ingovernável. Vai foder, não vai dar. E olha aí. Aprovou o arcabouço fiscal, está praticamente aprovado. Falta agora a etapa final. Tá abrindo tudo. Câmara, só que tá abrindo tudo. Seu texto. Vai passar a reforma tributária. Vai passar a reforma tributária e eu confesso que aí eu errei. Se passar, eu errei. Por que você falou que não... Não é que eu falei, não previ, eu não prevejo coisa. Eu digo assim, eu achei... Ô, Vilela, eu tenho 61 anos. Desde que começou a me nascer barba, eu tenho uns 13, se fala de reforma tributária. Mas o Reinaldo Azevedo tem umas tiradas boas. Nunca aconteceu. Há 13 anos, quando eu comecei a ter barba, ou seja, aos 48 anos de idade. É uma vida.
Aí, ó, tem esperança aí, ó, pra vocês que não tem barba. Aí, ó, esperança. Entendeu? É um Nunca tema aconteceu. muito sensível, Por quê? porque afeta classes dominantes, sobretudo da nossa estrutura social, Vilela. Afeta positivamente, né? Essa é a parte que o César não falou, né? Da reforma tributária, que no final das contas ela vai afetar positivamente a classe dominante, né? É isso, pô.